Uma cidade pequena, né? A gente vai comungando de espaços juntos, de momentos juntos. Ainda bem que tem vocês e que estão fazendo esse registro, né, para justamente essa memória não se perder. Olá, eu sou o Deraldo, eu nasci em Guarantã, uma cidade pequena, próxima a Lins, que eu considero bastante interessante. Fico feliz, né, num certo sentido, porque Guarantã é uma árvore belíssima, né, uma espécie muito interessante, muito bonita, apesar de a gente não encontrar exemplares mais aqui na região, né? Mas fico feliz de pensar de ter nascido em uma árvore, brincando com isso. Mas vim para Lins novo, né? Com em torno de 7 anos de idade, e com os meus pais, com a minha família, e onde começou toda uma experiência diferenciada, no sentido de um lugar diferente, pessoas diferentes, maior, com uma outra circulação, com uma outra cultura, mas foi um processo de adaptação difícil, longo, mas por incrível que pareça, as coisas foram se transformando e essas dificuldades no início, de certa forma, colaboraram para o meu processo, para a minha constituição enquanto pessoa, enquanto cidadão, né, enquanto artista também. Então foi bastante rico, né, não deixou de ser rico esse processo, mesmo que um tanto dolorido. Na escola, né, assim, a escola tem um papel fundamental para ir despertando os interesses e as afinidades das pessoas, né? Então, na escola teve os primeiros estímulos com a questão do teatro, com a questão da arte. É lógico que já havia algumas afinidades com algumas disciplinas, algumas linguagens, e então a escola foi que despertou, começou a coçar aí esse espírito, né? Esse espírito inquieto e provocador e curioso da arte. Então começou lá na escola, né? Primeiro grau, no segundo grau já mais consciente um pouco dos desejos, das afinidades. Na Lins, na época, nos anos 70, tinha algumas opções, mas a minha família não é uma família que não teve uma formação artística, né? Ninguém na família teve alguma prática artística, né? Apesar de serem pessoas sensíveis, mas não tive esse contato tão direto dentro da família. Então, mas vendo coisas fora, né? Às vezes de outros grupos mesmo, né, de gente da cidade, artistas da cidade em algumas situações, aquilo foi me encantando. Foi me encantando, um elemento significativo para mim, assim, em termos de arte, né, de despertar, de provocar coisas ligadas à arte, sempre foram assistir aos carnavais, né, assistir às escolas de samba, que sempre considerei assim como um grande espetáculo popular, uma grande manifestação artística popular, né, envolvendo tudo, né, envolvendo música, envolvendo artes plásticas, envolvendo literatura por conta dos enredos, envolvendo toda a parte dramatúrgica, a parte de corpo, de dança, né,
é uma linguagem maravilhosa e eu assim não perdia, ficava sentadinho na guia, esperando as escolas, cada uma com a sua característica e imaginando tudo aquilo, né? Imaginando também o backstage daquilo, o como era o antes dos espetáculos e aquele espetáculo maravilhoso, né? A transformação das pessoas do cotidiano em estrelas, né? Em reis, rainhas, personagens maravilhosos, né? De maneira muito modesta, né? Algumas escolas, mas profundamente encantadoras. Eu sempre gostei da coisa do corpo, da dança, mas o que me chegou primeiro foi o teatro. Foi o teatro através de um curso. Eu fazia ensino médio e surgiu alguém na escola fazendo propaganda que ia ter teatro na escola. Quem queria se inscrever, eu falei, e aí eu fui. Então foi a minha primeira experiência mais direta, mas em Lins também nos anos 70 tinha a Casa da Cultura, que é hoje a Praça Frederico Ozanam, e que antes de ser Casa da Cultura era o grande mercadão, era o mercadão municipal, e que infelizmente veio um dilúvio, uma chuva torrencial e acabou levando tudo, mas era um espaço riquíssimo, com teatro, com espetáculos da cidade, com espetáculos que vinham de fora, com música, aula de música, de capoeira, de dança, a biblioteca. Então era um espaço muito efervescente. Então na minha adolescência eu costumava frequentar. Um dia entrei no espaço à tarde e ouvi um som de música clássica, de música erudita, e fui seguindo aquele som e aí eu tinha uma porta entreaberta, eu ousadamente abri com uma delicadeza, com respeito a porta, e o que eu vi foi impactante, O que eu vi foi extremamente significativo na minha vida. Eu vi um homem de malha de balé, de sapatilha de balé, numa sala com espelhos e barra. E aquele homem praticando, ensaiando, treinando balé clássico. Falei, nossa, em Lins, assim, abriu uma janela incrível na minha mente, naquela visão, naquele momento. E eu estou falando, me emociono um pouco, pelo fato da gente ter perdido esse grande artista, que é o Marcelo Borges, da família Borges, uma família muito interessante na cidade, E o Marcelo, ele dançava balé, depois foi fazer carreira fora de Lins, dançar fora de Lins, e para mim é uma referência pelo fato também do Marcelo participar das escolas de samba, enfim. E aí essa imagem é uma imagem muito significativa para mim, porque expandiu a ideia do fazer arte, do fazer o teatro só, ou de fazer só dança, ou de fazer outras linguagens, e o como tudo isso conversa, o como tudo isso dialoga, o como tudo isso colabora, E não existe não precisa ter necessariamente algo que vá separar as linguagens, Elas têm a sua característica, ela tem o seu método próprio, a sua característica própria, mas elas podem o tempo inteiro estar dialogando, Borrar esses territórios, borrar esses limites, essas fronteiras entre uma coisa e outra. E que isso hoje em dia,
no meu caminhar, né, no meu desejo ao longo de alguns anos foi justamente tentar romper um pouquinho esses limites, essas barreiras entre as linguagens cênicas, principalmente teatro e dança, né, outras, e essas características das artes cênicas. Então, para mim, assim, uma das imagens significativas e um marco assim foi ver o Marcelo ensaiar, treinar, dançar. Eu acho que assim, eu também trabalho um pouco com artes plásticas, né? Aí também essa questão de romper, né? Ou como trazer a linguagem das artes visuais para a cênica, né? Seja no figurino, no cenário, nos elementos, ou a maneira de expressar, de usar a luz, de usar a cor. E tudo isso se mescla, né, na minha cabeça e eu tento transformar isso também num campo interessante. Eu comecei com teatro, como falei, né? Então o teatro é muito verbal, né? Assim, dentro desse nosso teatro ocidental, né? A questão da fala, do texto é algo marcante que determina, fala, nossa, teatro tem que ter fala, tem que ter o texto, né? Tem que ter a literatura, tem que ter uma narrativa escrita, né? Primeiro, para depois vir para a cena, mas eu fui entrando em contato com o que o meu corpo, o que eu desejava, né, o que eu queria, ou o que eu sonhava, ou o que eu imaginava. Num momento eu abri um jornal e vi propaganda de um espetáculo que estava num festival internacional de Londrina, de um senhor de 85 anos que dançava. Né? Na época eu estudava na FAO, né? na Faculdade de Auxílio, fazia artes já, lá como arte educador, né? Professor de arte, mas era aluno, e aí eu vi aquilo e falei, eu vou ver isso. Alguma coisa muito forte, muito significativa, falou, eu vou ver esse senhor, né? Assistir esse espetáculo. Né? Peguei o ônibus e fui para Londrina, nunca tinha ido para Londrina, né? Num momento muito forte, muito intuitivo, e fui vê-lo. E foi também para mim um marco significativo aí dentro da linguagem que eu busco, que eu tento desenvolver, que é um artista já falecido hoje, né? Na época ele tinha em torno de 82, 85 anos, que é o Kazuo Ono, um japonês, né, que é uma referência dentro de uma linguagem artística da dança, do teatro contemporâneo japonês, né, que desenvolveu uma linguagem, né, que é hoje mais difundido, principalmente na Europa, né, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, e mesmo no Brasil a gente tem algumas referências. Então, assim, para mim, Kazuo Ono e outros artistas que trilham com essa linguagem, dessa forma, me atrai muito, para dizer ele assim, né? Artistas brasileiros dentro dessa linguagem do teatro, eu gosto muito da Denise Stoklos, que tem essa questão da fala muito potente, que tem a questão da presença cênica, do uso do corpo, da linguagem muito potente, né, que ela chama de teatro essencial, que não precisa de muito, basta o ator, né, e uma plateia, né, e um texto, um argumento, e aí isso se estabelece o jogo teatral, no sentido de o teatro acontece, né, sem muitos recursos, né, como aqui, né, a escolha desse local tem a ver com isso, né, que em qualquer lugar pode acontecer um espetáculo, né, seja ele de música, de dança, de teatro, basta
ter alguém representando algo para alguém assistir, né? E aí acontece essa troca, essa magia, né? Entre um e outro, algo muito potente, muito significativo acontece. Tudo assim depende, né, de como você sensibiliza, né, de como você chega até o outro, como você desperta o outro, assim como eu fui tocado, né? Então a arte-educação na escola tem papel fundamental, né, justamente para tocar nos aspectos mais sensíveis do ser, né, não só em termos de emoção, mas do senso estético, né, da percepção auditiva, né, do corpo como elemento expressivo, né? Então, quando eu dava aula, né, para criança, né, porque ainda continuo dando aula mais agora para o público universitário, dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo da faculdade, né, a questão é o como chegar, né, o como tocar o outro, que recursos que a gente usa ou pode usar para chegar até o outro, né? Ou ter uma percepção, né? Um exercício de escuta para com o outro, né? E perceber o que vai ali dentro, o que está ali dentro, o que está gritando por sair, por querer sair, né? Tem alguns que têm afinidade com uma linguagem ou com outra, ou não, eu não quero aparecer, eu não quero estar em cima do palco, mas eu posso estar no som, eu posso elaborar o texto, eu posso desenhar o figurino, né? Então, o fazer artístico, ele envolve muitas pessoas e é um grande caldeirão de possibilidades, né? Quem está atrás da câmera, né? Quem acende a luz, quem limpa o espaço, né? Então, e com a questão da pandemia, esse foi um dos setores que ficou mais prejudicado, né? Então, muita gente ficou desempregada por conta da pandemia dentro da área da cultura, do entretenimento, das artes, né? Porque ela emprega muitas pessoas, não só quem está no visível, no campo do visível, mas existe uma multidão, uma série de pessoas que está no lado invisível, né? Então, o como tocar, eu acho o elemento mais significativo. O professor ele tem que ter bastante sensibilidade, né? E exercer o seu processo de escuta para com o outro e assim chegar e aí ele usar os recursos que ele tem, os recursos que também vêm do outro, né? Então era nesse sentido que eu exercitava aí ou tentava trabalhar, né? É do ser humano, né? Pode ser que nem todo mundo está para ou fazer arte propriamente, né? Mas todo mundo tem uma sensibilidade e um senso estético, né? De repente, a senhorinha que nunca foi ao teatro, que nunca foi assistir um concerto, mas quando ela cozinha e ela põe o prato sobre a mesa, aquele prato tem uma estética, aquele prato tem um sabor, que é o tempero dela, que é o espírito dela, que está naquele prato. E com muito amor, ela oferece para quem está à mesa, né? Então, isso é fundamental. É lógico que a gente está falando da arte enquanto linguagem, né? E ela, a gente, por conta também da pandemia, isso revela, né, o quanto todos nós estamos doentes, né, o quanto todos nós ficamos doentes, não só da doença, né, provocada pelo vírus propriamente, né, mas ficamos doentes emocionalmente, ficamos doentes mentalmente, né, e aí todo mundo foi buscar alguma coisa, né, e com certeza todo mundo acompanhou uma live de um artista, de um músico,
ouvia música, assistia um filme, juntava as crianças para ver desenhos juntos, né? Enfim, a arte está impregnada na nossa vida e ela é essencial. Ela é essencial para que a gente possa ser mais amoroso, para que a gente possa ser mais consciente no sentido crítico, né? Porque a arte também tem um papel crítico, de desenvolver o senso crítico, né? Não no sentido crítico pejorativo, mas crítico de análise, né? De criar parâmetros de ponderação, de avaliação, de crescimento intelectual, de desenvolvimento intelectual, social, né? Porque a arte agrega as pessoas, seja assistindo, né? Encontrar os amigos para ir ver um filme, ou para produzir algo, né? Uma orquestra, quantos elementos pode ter uma orquestra? Quantos elementos pode ter uma ópera, né? Quantos elementos pode ter um espetáculo de dança, seja ele de rua, popular, clássico, né? Então a arte tem esse papel que é fundamental na sociedade, que é a socialização e o exercício do afeto, o exercício do criativo, do imaginativo, que está em todo mundo, né? Não é restrito aos artistas ou aos cientistas, é do ser humano. E a gente precisa estimular e valorizar e cuidar disso, porque senão a gente adoece. Com certeza todo mundo acompanhou uma live de um artista, de um músico, ouvia música, assistia um filme, juntava as crianças para ver desenhos juntos, né? Enfim, a arte está impregnada na nossa vida e ela é essencial. Ela é essencial para que a gente possa ser mais amoroso, para que a gente possa ser mais consciente.